Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu queria compartilhar com vocês um versículo, um pensamento. Existe um versículo bastante conhecido da Bíblia que diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E por muitas vezes eu fiquei pensando: buscai primeiro o reino de Deus. O que isso quer dizer? Como buscar primeiro o reino de Deus? Será que eu tenho que ir à igreja? Será que eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Tenho que pregar a palavra? Eu tenho que desenvolver os dons que Deus me deu? E lendo a palavra de Deus, vendo alguns ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, uma certa ocasião os fariseus chegam diante de Jesus e perguntam a ele, interrogam a ele sobre quando viria e como seria o reino de Deus. E Jesus Cristo, ele responde, ele diz: o reino de Deus ele não vem com visível aparência. O reino de Deus não é uma igreja bonita, não é uma construção bem feita. O reino de Deus não é uma roupa, não é você se vestir e parecer do reino de Deus. O reino de Deus não é de visível aparência. E Jesus ele continua e ele diz o seguinte: o reino de Deus ele não é de visível aparência e nem dirão ei-lo aqui ou lá está. O que Jesus quer dizer não é uma coisa, um lugar, não é um momento. E ele diz o seguinte, continua dizendo o próprio Senhor Jesus Cristo: porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa passagem, se você quiser conferir ela está em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. E quando o Senhor Jesus Cristo ele diz o reino de Deus ele está dentro de vós, quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu entendo que Jesus está olhando para nós e ele está dizendo: olhe para dentro de você, porque o reino de Deus está dentro de você. Olhe para dentro de você e veja o que Deus colocou em você para você servir as outras pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve. E se você quer servir no reino de Deus, não pense que é só num púlpito, não pense que é em lugar de destaque. O reino de Deus ele está dentro de mim e dentro de você. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele nos batiza e ele nos dá dons, ele coloca um presente, um dom dentro de cada um de nós. E quando eu olho para dentro de mim, eu vejo o dom que Deus me deu e eu conheço, eu entendo como é que eu vou servir no reino de Deus. Muitos sabem que tem o dom, mas não sabem qual é. Outros nem sabem se tem um dom ou se não tem. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele sempre dá um dom. Meu querido, quer servir a Deus? Sirva de acordo com o dom que o Espírito Santo te deu. Não sirva com as suas próprias forças.
Não sirva a Deus, não faça nada para Deus sem que Ele te direcione, sem que Ele te mostre o caminho. Porque pode ser que tudo aquilo que eu esteja fazendo, tudo aquilo que você esteja fazendo, pode ser que quando chegar diante de Deus, queime como palha. Mais importante do que servir a Deus é servir a Deus direcionado por Ele. Ele quem te conhece, Ele quem me conhece, Ele quem dá os dons. O Espírito Santo, ele dá os dons de acordo com o que ele acha que é melhor. E não sou eu que vou questionar o porquê Deus me deu certo dom e não aquele outro. E a palavra ela é tão maravilhosa que a palavra diz que nós somos um corpo. E quando eu falo isso, eu não estou falando da igreja batista, não estou falando da igreja presbiteriana, eu não estou falando de... Eu estou falando do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Independente de denominação, independente de onde você esteja, você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo, cada um tem a sua função. A mão tem a sua função, os olhos têm a sua função, a boca tem a sua função. E se Deus te colocou como mão, seja mão. Se Deus te colocou como olhos, seja olhos. Se Deus te colocou como pés, seja pés. Se Deus te colocou como joelho, se Deus te levantou como intercessor, faça aquilo que o Espírito Santo te levantou para fazer. Olhe para dentro de si e veja qual é o dom que você tenha e seja útil no reino de Deus, para a glória e para a honra do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você seja útil, que você prospere no reino de Deus. Amém.